Deus não estava aqui no meu esboço, mas veio agora à mente, né? O salmista vai falar no Salmo 127, né, que filhos é a herança do Senhor e são como flechas na mão do guerreiro, não é isso? Que são os filhos da nossa mocidade. Então tem que ter filho quando você é jovem. Meu primeiro nasceu, eu tinha 25. E eu vou ser avô agora, olha só. Então na minha mocidade eu já fui pai. Então você percebe? E o texto, quando ele fala lá da aljava cheias, não é? Que é o filho como flechas. Ali está dizendo que os filhos, quando você tem seus filhos, para futuramente eles serem uma bênção na sua vida, irmão. Os seus filhos te ajudarem na velhice. É isso aí que o texto quer dizer. Tem esses caras que falam assim, para mim um filho está bom. Meu, cuidado, hein? Um filho só para cuidar depois de você é difícil, hein? Melhor ter uns 2, 3, aí fica mais fácil. Porque é isso que a palavra nos ensina. Eu estou falando num tom de brincadeira, mas na verdade, filhos é bênção, é herança para a nossa vida, não é? Você vê que legal, você agora aí, ó, uma galera, quantos tinha lá, pastor? Falou 40? 40 crianças, irmãos. Olha só, que coisa maravilhosa, né? São nossos filhos que estão aqui. Então a gente convive, a gente vive isso. Isso é família, né? É a família. E a gente tem que falar desses assuntos na igreja. A gente podia abaixar um pouquinho aqui, o meu retorno tá. E é um assunto que nós temos que tratar. Porque realmente ser pai, ser mãe não é algo fácil. Existe todo um processo, existe custo, existe tempo, existe uma série de fatores para que nós possamos ser bons pais e boas mães, né? Quando eu falar pais, estou falando dos dois, tá bom? Não para as mulheres acharem que eu não estou falando delas, não. E realmente é algo difícil. É algo que exige de nós muitas coisas, tempo, sacrifício, investimento. E às vezes as pessoas não querem ter filhos justamente por isso. Porque exige tempo, exige um monte de coisas. Mas nós temos que cumprir o que está na palavra de Deus, né? Então, queridos, antes de eu entrar no tema, abra sua Bíblia lá em Juízes, no capítulo 2. O pastor Silas, ele leu esse texto pela manhã. Ainda está. Oi. Não estou entendendo os sinais. Trocar o microfone. Obrigado, gente. Eu não estava entendendo o sinal do irmão lá, que era para trocar de microfone. Amém. Então, glória a Deus. Abra sua Bíblia, deixa aberta em Juízes no capítulo 2, porque antes eu queria dar uma definição sobre família, né? Porque é uma pergunta que todos nós fazemos, muitas pessoas têm feito. O que é família? Para nós, famílias é um casal, é um homem e uma mulher, você tem filhos, é uma família tradicional, conforme a Bíblia nos ensina, que foi criada, foi instituída pelo próprio Deus, né? E a família, na verdade, ela vai ser sempre discutida, sempre vai ser um assunto nas futuras gerações, que vão estar também falando de família. Nós, quando era criança pequena, né, nós aqui, os mais velhos da minha geração, aí dos 40 para cima, né, seu pai e sua mãe, eles falavam também de família, talvez tinham uma outra visão de família. Hoje as pessoas têm visões diferentes, hoje se discute muito por questões ideológicas, não é? Que a gente percebe que fala que hoje um homem e uma mulher não é uma família, hoje pode ser 2 homens, 2 mulheres, enfim, várias formas de ser uma família. Então percebe que é um assunto que sempre vai estar em discussão, não tem jeito. E nós, como igreja do Senhor, nós temos que estar preparados para responder essa pergunta: o que é família? Porque você vai, em algum momento, alguém vai te perguntar o que é família. E nós temos que estar prontos para responder. E o nosso objetivo nesta série de mensagens é definir a família em todos os aspectos, né? Em todos os aspectos. Isso é o que? Responder a pergunta: o que é família? Mas a família de uma forma funcional, uma família que funciona. E o que estamos realmente perguntando, né? E o que Deus pretendia com a família? O que Deus queria que realmente a família fosse? Essa é uma outra pergunta, muitas vezes, que surge. Isso é importante porque nossa definição funcional de família moldará nossos objetivos para nossos filhos e nossas ações para com eles. Então percebe, nós temos que entender de fato o que é família, o que Deus quer que nós sejamos, o que Deus quer que eu seja como pai, o que você seja como pai, o que Deus quer que nós sejamos como família. E nós jamais conseguiremos obter uma percepção bíblica adequada da descrição da sua tarefa como pai,
a menos que tenha entendido isso de uma forma geral. Então nós temos que entender no geral essa questão da família. Porque muitas vezes nós focamos somente naquilo muitas vezes que é importante para nós como pais. E nos esquecemos da outra parte que muitas vezes é o filho, né? A gente se esquece às vezes. Eu vou dar exemplo para você, porque assim, eu vejo aqui o pastor Lauro está aqui, que atende famílias, atende casais, o pastor Silas também, enfim, todos os pastores aqui atendem família constantemente. E a gente vê muitas vezes pais com problemas na criação do filho. E às vezes não é porque ele não sabe ser pai, porque eu penso que é um instinto, né? Você nasceu o filho, né? Você já sente que você é pai ali naquele momento, né? Você não vai fazer um cursinho para aprender a ser mãe, né? Você já, naquele momento, você já sabe que você é mãe, que você é pai. Que é um instinto que Deus te deu. Mas tem pais e mães que muitas vezes ele foca tanto nas suas habilidades profissionais, habilidades intelectuais, e se esquece daquilo que realmente é importante. Por exemplo, tem pessoas que, porque nós somos pais intencionais, nós somos pais organizados, mas às vezes você é organizado demais em outras coisas, intencionais em outras coisas. Por exemplo, às vezes tem gente que tem uma habilidade para programar viagem, pais, né? O cara faz assim, ele faz o roteiro da viagem, ele levanta os custos da viagem, ele estuda tudo, ele manda preparar a mala, já está tudo certinho e tal, mas às vezes ele não consegue educar o filho. Vocês estão me entendendo, gente? Amém? Você pode falar amém de vez em quando, para saber que você está aí firme. E é mais ou menos isso, a gente entender no contexto geral, o que a Bíblia nos ensina sobre ser pais e mães. E eu quero dar um outro exemplo bíblico, irmãos. Assim, a Bíblia conta um texto que você conhece, você já ouviu falar muitas vezes. Lá em Isaías, no capítulo 38, você vai ver ali, o rei Ezequias, a Bíblia disse assim, hoje chegou para ele e falou assim, olha, arruma a sua casa, que você vai morrer, ou põe em ordem a sua casa, porque você vai morrer. E ali põe a casa em ordem, irmãos. De fato, o texto está dizendo da casa, do lar. É como Deus falasse assim para você, ó, beija mais a sua esposa, diga para ela mais que você a ama, diga mais para os seus filhos que você o ama, abrace mais os seus filhos, tenha tempo mais que os seus filhos, porque você vai morrer. Meu, que tristeza essa notícia, né, irmãos? Mas é mais ou menos isso que o rei ouve. Olha, arruma a sua casa, põe em ordem, ame mais sua esposa, tenha um tempo maior com ela, cuide dela, porque o cara era rei, o cara estava preocupado com o reino dele. E Ezequias foi um ótimo rei, gente. Não vou dizer que ele é ruim não, viu? Ele era um ótimo rei, foi um dos melhores. Você vai ver no texto dizendo assim, que ele fez tudo o que o seu pai Davi fez, tudo, Deus aprovou tudo aquilo que ele fez. Mas era um cara que ia para a igreja, ele ia para o templo, ele adorava, levantava as mãos e tal. Mas o filho... E a Bíblia diz então que o profeta vai e fala assim, ó, Deus te deu mais 15 anos. E nesses 15 anos era para ele ter arrumado a casa. Mas a Bíblia diz que o coração dele se exaltou, de Ezequias. Se você ler o texto, lá você vai ver no finalzinho, aí convida lá os babilônicos, né, para vir na sua casa. E o profeta fala, o que você fez? Ah, mostrei tudo o meu reino, as minhas coisas, mostrei tudo aqui, minha casa, tal. E mostrei tudo para os caras. Você é louco de fazer isso? Aí lança uma profecia, ó, Deus vai mandar tudo vocês para a Babilônia, vai levar os seus bens, seus filhos. Aí ele fala assim, boa é essa mensagem de Deus. Aí ele pensando que no momento dele até a morte, o país ia estar em tranquilidade, em paz. Então meus filhos que se virem, mais ou menos isso, irmãos. E se você for ler o texto, você vai ver que depois o filho dele que assume o reinado, que é Manassés, depois é invadido pela Babilônia, ele fez tudo que era contra Deus, fez tudo aquilo que o rei tirou do templo, ele repôs de volta. A Bíblia diz que ele vai para a Babilônia como escravo, ele é humilhado, lá ele ora ao Senhor, ele se humilha, se arrepende, Deus traz ele de volta para Jerusalém, e ele morre, Manassés morre e assume um outro filho que é Amon. Amon faz tudo errado de novo também. Aí vem Josias, outro rei, o neto agora, que restaura de novo tudo, o templo, faz tudo certinho. E já para encurtar a história, depois no ano do rei Joaquim, a Bíblia diz que Nabucodonosor ele invade Jerusalém, invade Judá, e leva todos os reis, os príncipes, a família real, toda para o cativo, para a Babilônia. Porque o texto diz que os filhos iam virar eunucos na Babilônia, irmãos. Olha que coisa terrível. E por que eu estou falando isso? Para você perceber que a Bíblia também mostra, você vê um homem que era importante, se preocupou com tantas coisas, mas esqueceu dos seus filhos. E os filhos, infelizmente, foram para o exílio para a Babilônia.
Então a gente precisa, é vital que estejamos biblicamente informados, irmãos, biblicamente preparados e biblicamente intencionados, para que possamos educar os nossos filhos, ensinar os nossos filhos da forma que a palavra de Deus nos ensina, amém, irmãos? Então a pergunta é: como está a sua casa? Qual é o ambiente que você respira na sua casa, no seu lar? Como que está ali? Como está a sua casa? Quando você pensa na sua casa, dá vontade de correr para lá e sair correndo de lá? Ou saindo de lá? Será que o seu filho, ele gosta de voltar para casa, estar junto com você na sua casa, no seu lar? Ou o filho fica enrolando, não quero ir para minha casa não, porque eu vou chegar lá, meu pai não conversa comigo, meu pai não dá moral para mim, meu pai, minha mãe, enfim. Como que é o seu lar? É algo para nós pensarmos, irmãos. Eu quero dizer para você, eu sempre digo, eu compartilhando com o pastor Silas a mensagem, eu disse assim: pastor, quando você começa a ler esse negócio, o negócio parece que as coisas saltam assim em você, que você fala: meu Deus, o que eu preciso melhorar nisso aqui? Eu preciso melhorar com esse negócio, porque a palavra, irmãos, quando você, parece que não, mas a gente não tem asa nas costas não, viu, irmão? Eu tenho problema, pastor Cida, a gente tem os nossos problemas com família também, mas a gente procura melhorar, amém, queridos? Mas a gente quer melhorar sempre, no relacionamento com os filhos e com a esposa, a gente tem que ter isso. Mas a palavra, irmãos, ela me confrontou, eu falei: cara, eu preciso melhorar em algumas questões da minha vida, até compartilhei com a pastora. E eu cheguei em casa na sexta-feira, irmão, saí daqui da igreja, né, fui almoçar em casa, eu cheguei em casa, aquele negócio no meu coração, eu peguei e chamei Otávio e Eduardo na mesa, falei: vamos sentar aqui, preciso trocar uma ideia com vocês agora. E eu disse assim para ele, eu falei assim: o papai vai pregar domingo no culto das 18, eu tenho que ter autoridade para falar para a igreja, porque eu não posso subir naquele púlpito e falar de algo que eu não estou vivendo. E eu peguei e coloquei lá na mesa, falei: a parada agora é assim, 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 mano. E me ouviram, quietinho. Porque é assim, irmãos. Porque eu já fui adolescente, todos nós já fomos, não é verdade? Adolescente é assim, tem um momento que você está super bem, você está feliz, amanhã você quer morrer, você já está, um monte de coisa. Irmãos, eu fui adolescente, eu tinha a orelha muito grande, ainda tenho. Esse dia Otávio estava ali, domingo passado ele chegou, ficou me passando a mão assim, e falou assim: nossa, pai, você tem uma orelha grande? Eu falei: tenho, mas assim, mas sabe, irmãos, quando eu era adolescente, eu tinha apelido de orelhudo. E a gente, quando é adolescente, se você não tem um pai que te ama, que está ali para te abraçar, para falar: filho, não é assim, você pira. Hoje a molecada está pirando, por quê? Por causa disso, não é? Porque às vezes o filho chega em casa com um monte de problemas, um monte de temores, um monte de coisas, situações terríveis, que ele, felizmente, ele vive na escola, ele vive no trabalho, ele vive por aí, irmãos. E se você não está ali perto do seu filho para você abraçá-lo, ele vai se enfiar no quarto e não sai. E graças a Deus, irmão, eu não tenho problema nenhum com esse negócio mais, eu nunca tive também. Amém, irmão. Porque olha, eu vou falar para você, antigamente era assim, hoje, né, você não pode falar, pronto, o negócio já, a molecada fica louca. Então hoje em dia você percebe que a nossa função de pai é muito mais importante, irmão. Não que a do seu pai não foi, mas nós hoje vivemos numa geração terrível, que o seu filho ele sai para passear com os amiguinhos, você tem que ficar 24 horas ligadão, que a hora que ele vai chegar onde ele está, você tem que ter essa atenção, é aquela liberdade vigiada, porque você tem que estar atento. Porque o inimigo, ele está aí, irmãos. Então você percebe que nós temos que ter um lar maravilhoso, um lar abençoado, sabe, sermos biblicamente informados, intencionados, para educarmos os nossos filhos, de acordo com a palavra do Senhor. Então vamos ao texto, irmãos, vou parar aqui, senão o tempo passa muito rápido. Vamos lá, texto de Juízes, no capítulo 2, a partir do verso 6, diz assim: depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um sua herança. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobrevieram a Josué e que tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra da sua herança, em Timate-Heres, nos montes de Efraim, ao norte do monte Gás. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e que ele havia feito
por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprovara e prestarem culto aos Balaíns. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o que os havia tirado do Egito, e seguiram, adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal, Astarote. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos dos invasores que os saquearam. E ele os entregou aos inimigos ao seu redor, aos quais já não conseguiam resistir. Sempre que os israelitas saíam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles, para derrotá-los, conforme lhes havia advertido e jurado. Amém? Feche os olhos, eu quero fazer uma oração. Querido Deus, em nome de Jesus, somos gratos a Deus por esse tempo precioso de estarmos na Tua presença, Senhor, pelos louvores que cantamos, adoramos a Ti, ó Pai, que a Tua palavra agora, Pai, ela possa falar aos nossos corações, como já tem falado, Deus, nesses dias sobre família, mas que nessa hora o Senhor use a minha vida como um vaso nas Tuas mãos, que o Senhor cresça e que eu diminua para a Tua glória, em nome de Jesus, amém. Irmãos, esse texto, ele descreve uma das situações mais tristes, talvez, da Escritura. Porque trata-se da descrição que chama a atenção para uma importância da família naquilo que Deus está fazendo na terra. E no relato aqui do texto, descobrimos que a primeira geração dos israelitas que cresceram na terra prometida não conhecia o Senhor, como diz o texto. Eles não conheceram o Senhor. E atente para essas palavras. E elas devem nos chocar. Porque isso traz uma tristeza. Como pode uma geração inteira não conhecer ao Senhor? Não saber as bênçãos, os milagres que o Senhor havia realizado naquela geração, naquele povo. Não sabiam que o Deus havia livrado do Egito. Não sabiam que Deus havia mandado o maná do